Oi pessoal, boa tarde, aqui quem fala é a Camila. Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, para esclarecer uma situação envolvendo a minha filha, que foi vítima de algumas lesões e omissões, na maior parte delas dentro de uma escola municipal. Bom, desde o ano de 2024, do início do ano de 2024 que ela começou o ano letivo nessa escola, ela começou bem, começou se adaptando bem na escola. Ali, chegando no final do primeiro bimestre, ela começou a ter várias incidências de mordidas. Uma única criança que mordeu ela 6 vezes. Até a terceira, quarta vez, eu tava só conversando ali com a escola, mantendo ali, tentando a gente resolver da melhor maneira possível, chamando os pais da criança que estava mordendo, tentando outras medidas dentro da escola, vendo o que podia ser feito para tentar minimizar essas situações das mordidas envolvendo a minha filha. E como até a quarta mordida nenhuma medida foi tomada, assim, para melhora disso, porque as mordidas continuaram mais agressivas, vamos dizer assim, porque as últimas daí começou a ficar bem visível, mordeu aqui no nariz, que machucou bem o nariz dela, outra aqui na bochecha, outra na boca, e aí foi onde eu parti para a Secretaria da Educação, porque daí só entre a escola não deu resultado. E aí eu fui para a secretaria, na secretaria fizeram atas da reclamação, vieram na escola, voltaram para a secretaria, me chamaram de novo para conversar, que tinham feito a reunião com a escola e eles iam tomar medidas pedagógicas ali para tentar diminuir essas mordidas. Eu tô falando rápido porque tem bastante coisa para me falar e o vídeo talvez não comporte, então vamos lá. Então, essas situações das mordidas foram 6 dela e na quinta para sexta vez eu fui para secretaria. Na secretaria, a medida passada para mim foi, a posição deles foi, ou você muda a Raquel de escola, que é a melhor coisa a se fazer, porque já tá ficando uma situação chata pra senhora, pra mim, mãe, né, essa situação, e aí fica uma situação chata entre você e a escola, e acaba, então a melhor coisa é a senhora mudá-la de escola. Eu falei, eu não vou mudá-la de escola, a escola dela é ali, o bairro dela é ali, então ela tem o direito de estudar, então ela vai continuar ali. Se tiver que mudar, que mude a gestão, não a escola, a minha filha, tá? Então, aí, como eles viram que eu não ia mudar, a outra opção foi, então você coloca uma pedra em cima de tudo isso e bola pra frente. Essa foi a postura da Secretaria da Educação, das agentes lá, tá? E aí, o que aconteceu? Depois disso, parou-se as mordidas. Aí eu audiei o questionário à diretora de que medidas tinham sido tomadas, que realmente tinham parado as mordidas. A postura foi de que deixou as crianças com as que mordia com mais tempo com a chupeta na boca, porque dela com a boquinha ocupada, ainda fez esse gesto, não ia morder mais as outras crianças, inclusive a Raquel, a minha filha. Então, estava tudo certo até então. Quando foi em outubro, dia 29 de outubro de 2024, eu fui buscar minha filha na escola, e aí ao chegar na escola, eu já vi que ela veio no colo da professora. E eu achei estranho, porque ela sempre vinha andando com a professora, de mãozinha dada, no chão, caminhando. Aí ela veio, a professora, ao vir trazendo no meu colo, ela falou, mãe, tava tudo bem com a sua filha hoje? Tava tudo certinho com ela? Eu falei, tava tudo certo, por quê? Aconteceu alguma coisa? Ah, então, ela não tá colocando os pezinhos no chão, o pezinho no chão. Eu falei, por que não tá pondo o pezinho no chão? Mas ela veio bem, tava tudo certo? Então, quando eu assumi o turno, eu já peguei ela sem colocar o pé no chão. Eu falei, mas e as outras professoras, os demais que estavam na sala? Ninguém soube passar o que aconteceu antes da senhora assumir? Não. Aí a senhora tem que conversar com o pessoal que tava no período da manhã, que já foram embora, já não estão mais aqui. Quando eu já peguei ela assim. Então, comigo não ocorreu nada. Mas ela já não estava pondo o pé no chão. Detalhe que eu só fui saber disso às 4h30 da tarde, quando eu fui pegar ela. Depois eu fiquei sabendo o exato horário que essa professora assumiu a sala, mas que não era nem 4, nem 4h30, foi antes. E aí, quando eu peguei ela, a minha preocupação era ela. Nem voltei a falar com a professora, até porque quando eu voltei para falar com ela, porque assim que ela me comunicou, tinha outras mães, uma avó chegou em mim também, falando uma situação que aconteceu com o neto dela, envolvendo o pé, tudo. Quando eu virei para falar com a professora de novo, ela já estava saindo, entrando para a creche de volta. Peguei a Raquel, liguei pro meu esposo, minha sobrinha estava comigo, falei, filha, liga pro seu tio porque nós vamos pro hospital. Meu esposo veio, Samuel veio, e a gente foi para Ourinhos, porque Jacarezinho não tem pediatra de plantão. E lá tem. Eu fui para Ourinhos, dei prioridade para lá.
A Raquel também não tava chorando, só não apanhava o pé no chão. Fui pra lá. Aí cheguei lá, a médica me questionou, uma pediatra, que já abrimos assim de cancelar também na Santa Casa de Ourinhos, porque ela identificou, atendeu a minha filha, solicitou os exames do quadril para baixo de raio-x, porque eu informei que a creche não soube me dizer o que houve, e aí eu também não sabia o que tinha acontecido, então era para ela fazer o que precisasse ser feito. Ela pediu o raio-x do quadril e das pernas. Fez o raio-x, não deu nada. E eu não tive acesso ao raio-x dela no momento lá. A doutora que viu os resultados e falou, ó, mãe, não deu nada nos exames. Então pode ser só uma luxação, uma torção. Vou passar um anti-inflamatório, a senhora pode dar para ela amanhã. Amanhã pode seguir vida normal, porque ela vai voltar, ela vai ficar com um pouco de medo de pôr, mas daqui a pouco ela esquece, porque é só uma luxação. Eu voltei com ela de Ourinhos, medicada. Já continuei medicamento no outro dia cedo, conforme a orientação que a médica me deu, e a Raquel estava bem, assim, visivelmente estava bem. Peguei ela e levei ela para a creche e já aproveitei conversar com a coordenação de novo, para saber se eles tinham conversado com a professora do período da manhã, do período até essa outra professora que me entregou, que não sabia do que tinha acontecido, que com ela já estava assim. Aí eu peguei e fui saber se a diretora tinha falado. E ela falou que falou e não tinha acontecido nada. Que no período da manhã a Raquel ainda estava andando, estava bem, mas não soube dizer o que aconteceu. E é essa a resposta que eu quero até hoje. Que eu não tive até hoje, mesmo com as diligências feitas, porque daí a gente fez boletim de ocorrência, a Polícia Civil passou a investigar o caso, teve a promotoria que inicialmente até pediu arquivamento do processo, e depois daí juntou-se os outros processos e daí não arquivou, mas está em investigação. Então eu tô até agora, hoje dia 11, hoje dia 10 de maio de 2024, de 25, sem resposta, desde outubro, sem falar das mordidas. Então, veio toda essa situação, que daí a médica não identificou nada naquele dia, no dia 29 de outubro, que é o mesmo dia que eu levei ela para Ourinhos. E no dia 30, eu tinha consulta com o ortopedista. Peguei a Raquel 1 hora na creche, que ela tava bem, só não ficava de pé. Ainda a professora me entregou, falou, ó, ela ficou bem, comeu, se alimentou, mas ainda não fica de pé. Eu falei, então vou levar ela de novo pro médico. Levei, só que eu levei no ortopedista. E o ortopedista viu, falou assim, mãe, a senhora fez exame do pé? Eu falei, olha, doutora, eu não tive acesso aos exames. Eu não tive, a doutora só fez o raio-x, segundo ela, do quadril e da perna. Então, se pra mim, perna, pegou perna inteira. Ele falou, não, provavelmente não foi feito do pé. Vamos fazer um do pé, pra ver, da parte da região do pé. Fez, trincado a tíbia dela. Tava uma trinca bem considerável no tornozelinho dela, perto do pezinho ali. Imediatamente mandou engessar. Engessou, ela ficou 33 dias entre gesso e botinha, sem poder pôr o pé no chão, apoiar o pé no chão e pôr, porque eu não deixava nela nem pôr, com medo daquilo não cicatrizar. E ela ficou todo esse período afastada da escola. Foi voltar quase no comecinho de dezembro. Por que que ela voltou? Porque a minha intenção era ela se adaptar de novo, ver como ela ia reagir ao voltar para a escola, e até então nada tinha sido feito, que era machucado, não tinha retorno nenhum ainda, se foi ou não na creche, como que foi, de como ocorreu, eu não tinha ainda essa resposta. Mandei ela para a creche novamente, foi 2 ou 3 dias de creche, se eu não me engano, e aí já se encerrou-se o ano letivo. Quando deu-se ao encerramento do ano, eles entregam um portfólio das crianças, certo? Portfólio das crianças com as atividades do desenvolvimento que foi feito, que para mim vinha o desenvolvimento da criança no portfólio, e não veio só fotos, e a maioria das fotos a Raquel não estava nela. Quando eu questionei a professora daquele portfólio, se era só aquilo que ia me entregar do ano inteiro, ela passou-se que era esse o portfólio. Eu falei, mas não vem nenhum relatório de desenvolvimento da criança, tal? E quando teve essa informação desse relatório, que eu poderia ter sim acesso a esse relatório, eu solicitei a escola. Solicitei a escola que me mandasse o relatório do desempenho da Raquel durante o ano letivo. E quando eu peguei esse relatório do ano letivo dela, eu não concordei com o que estava escrito lá, porque o que estava escrito lá não era minha filha. Não era minha filha, não é minha filha. Não aceito, até hoje eu não aceito aquele relatório de forma alguma.
E quando eu tive acesso a esse relatório, eu questionei sim a coordenação, a direção daquelas informações. E aí foi onde a gente começou a em cima, porque eu não concordava com esse relatório, a gente acabou ficando ciente de que existia um outro relatório. Quando a gente teve acesso a esse outro relatório, as informações eram totalmente diferentes do relatório que estava aqui na escola. O relatório que estava nesse segundo relatório era minha filha. O que estava aqui não. E as informações que estavam nesse relatório se contradiziam principalmente na questão de socialização da minha filha e da coordenação motora, que suspeitosamente, né, foi alterado, né, na verdade foi alterado o relatório logo após a abertura do inquérito policial sobre a investigação da perna da minha filha, do que ocorreu na situação da perna dela. Então, quando se deu essa outra situação, a gente abriu um novo boletim de ocorrência. Já tinha se aberto o boletim da perna. Eu abri o segundo boletim de ocorrência a respeito dessa questão do relatório. Então, todas as situações veio se ocorrendo desde então. Então, o que é que a mãe da Camila quer pela Raquel, a minha filha, e por todas as outras crianças que que já passaram, ou estão passando, ou podem passar se a gente não fizer nada? Justiça. Resposta. Alguma coisa tem que ser feita, porque a gente não pode deixar como tá. E por que eu, Camila, só tô vindo agora trazer a situação ao público, como eu já vi esses comentários? Porque a gente tentou resolver da forma melhor possível e dos jeitos, todas as formas possíveis a gente tentou. Todas. A gente foi atrás da secretaria, foi atrás através da investigação policial, teve abertura do inquérito, está com a promotoria e nada foi feito. Desde então, desde que aconteceu todas as situações, a Raquel mudou de escola, porque daí quando surgiu essa situação do relatório dela, dessa divergência, eu não quis deixar mais ela na outra creche. Aí eu procurei a secretaria sim, para daí sim tirá-la de lá, porque até então, como eu disse anteriormente, eu não ia tirar ela, né? Não ia tirar. E aí, quando aconteceu essa segunda situação dos relatórios, aí eu resolvi tirar. Que não tinha cabimento nenhum deixar ela ali ainda, depois de tudo isso que vem acontecendo. Então eu resolvi tirar. Aí passei para a secretaria me transferiu a Raquel para outra escola, que graças a Deus ela tá super bem lá. Graças a Deus ela tá bem, tá tudo correndo super bem. Então, transferiu. Então ela já começou esse ano de 2025 na nova escola, tá? Então, só para esclarecer isso. Por que eu só vim à tona agora, trazer a mídia agora? Porque a gente tentou legalmente, devido todas as hipóteses que tinha, a gente tentou. A gente tá tentando resposta e que alguma coisa seja feita. Por isso. Então, por isso que eu tô vindo aqui comunicar para vocês, me expor assim, né? Expor a Raquel também essa situação, que eu nunca imaginei isso pra vida dela nem pra mim, chegar a uma situação dessa. Mas já que estamos aqui e está nesse andamento, então eu tô pedindo para vocês, como população, me ajudar a pedir justiça pela Raquel, e não só por ela, porque se aconteceu com ela, aconteceu com certeza com outras crianças. Não igual, talvez não igual, mas parecido. Então, pra gente se unir como população para tentar respostas e esclarecimentos, que é o que falta, que eu quero resposta, e retorno no que? De punição, tiver que punir, tiver que afastar, tiver que fazer qualquer coisa, tem que ser feito. Por quê? Desde todas as situações de omissões, de tudo que vem acontecendo, todos os agentes estão lá ainda, exercendo sua função, tratando de outras crianças, cuidando de outras crianças, e a gente tem que fazer alguma coisa, porque se aconteceu alguma coisa, ou se tem alguma coisa a ser dita, tem que ser dita, tem que ser esclarecido, não é só pra mim, agora vai ser pra todo mundo. Por que a gente chegou nesse ponto de trazer pra mídia? Pra ver se assim foi feito alguma coisa, porque nos dados, nos meios naturais que a gente podia fazer, legais e tudo a gente fez tudo. Fui atrás da coordenação, fui atrás da diretoria, fui atrás da Secretaria de Educação, fomos atrás, já chegou o conhecimento da prefeitura, já estava em conhecimento da prefeitura, nada foi feito, já chegou-se sim para a promotoria
até então no primeiro processo, no primeiro boletim, foi solicitado o arquivamento do processo e não foi arquivado, mas foi pedido arquivamento. Então, assim, para fazer alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa. Então eu venho aqui como mãe, não é nem como Camila. Eu venho como mãe pedir para que alguma coisa seja, tem que ser feita alguma coisa, não pode ficar assim, não pode, as pessoas não podem fazer ou desfazer e as coisas ficarem impunes, não pode. É uma criança, ela não sabe falar, ela não sabia se defender, hoje ela já tá maiorzinha, ela vai fazer 2 anos, eu tô ensinando a ela a se defender também, mas assim, no tempo que ela sofreu essas lesões, tanto das mordidas, que ela ficou bem traumatizada, que desde então dela todo dia chora pra ir pra escola, todo dia ela dá um chorinho, não de chorar assim, mas ela chora, não, mamãe, escola não. Então depois começou as mordidas, veio toda essa situação, então a gente precisa que alguma coisa seja feita, não só pela Raquel, não só por ela, mas por todas as crianças que já passaram, porque com certeza já aconteceu com alguma criança uma situação parecida. E às vezes as pessoas com medo, não falam nada, não fazem nada, então agora a gente tá fazendo. Mas não é porque eu esperei demais pra fazer, só agora eu tô fazendo, não. A gente tá tentando desde então, desde a primeira situação eu tô tentando em todos os setores, com todos os responsáveis, mas não tá tendo solução, não tá tendo nada, não foi feito nada. Só a gente tá aguardando, então eu peço a ajuda de todos, inclusive a gente vai ter esse momento na Câmara, na segunda-feira, onde a gente vai pedir também para os vereadores fazer alguma coisa, porque é impossível ninguém fazer nada, impossível, alguém tem que fazer alguma coisa, então a gente vai estar lá junto e eu peço para todos vocês que puderem estar lá junto com a gente, para pedir respostas e também a responsabilização, se puder ir, vai com a gente lá, porque eu venho pedir ajuda de todo mundo, eu não tô aqui pedindo mídia, fama, não tô pedindo nada disso, eu tô pedindo só pra ajuda, pra vocês ajudarem a gente, que a justiça seja feita. Tem que ter justiça, tem que ter. E é isso que eu venho pedir pra vocês, esclarecer. No geral, eu sei que eu falei muito rápido, muita coisa ao mesmo tempo, mas o vídeo tá muita coisa pra falar, então assim, o que eu posso dizer é isso agora, e depois a gente vai esperar que alguma coisa seja feita. Eu agradeço, uma boa tarde pra vocês. Hoje é dia 10 de maio de 2025 e eu conto com a presença de vocês no dia 12 na Câmara dos Vereadores pra junto a gente pedir por justiça, não só pela Raquel. Eu sei que tem várias mães que vão ver esse vídeo e mesmo você que não é mãe, por favor, venha ajudar a gente, porque só assim, talvez ainda, porque a gente tá pedindo por justiça, talvez haja justiça, porque pelo jeito é só assim que vai ser feita justiça pela Raquel e por todo mundo que precisar.